Seja muito bem-vindo a mais um dos vídeos do canal EBD Sim Senhor, um canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical também precisam conhecer um pouco da sua história, como Deus agiu na vida de pessoas para estabelecer aquilo que hoje é denominado e teve um avulto crescimento no mundo todo, Escola Bíblica Dominical. A escola bíblica dominical surgiu na década de 1780, lá na Inglaterra. Mas como era o mundo e quais foram os principais acontecimentos a nível mundial nesta década tão importante? Algo peculiar que aconteceu por volta de 19 de maio de 1780, que ficou conhecido como o Dia Escuro, um grande incêndio florestal em um parque chamado Algonquin, em Toronto, fez com que o sol ficasse bloqueado por mais ou menos 2 dias, tanto nos Estados Unidos como também no Reino Unido, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. O céu ficou amarelado, o sol e a lua ficaram avermelhados e houve pavor entre a humanidade e até entre os próprios cristãos. Esse dia é conhecido, debatido e ensinado até os dias de hoje porque impactou o mundo da época. Essa época era uma época de revoluções, de mudanças políticas e principalmente na economia, onde a chamada Revolução Industrial, onde o mundo passou da produção do artesanato e da manufatura para a maquinofatura, onde o trabalho humano agora tinha o auxílio das máquinas. Era um mundo onde existia basicamente a terça parte dos habitantes que existe hoje. Porém, era um mundo menor, porém maior do que o nosso, por causa da dificuldade da comunicação e também das viagens, principalmente das mercadorias por terra. A maior parte das viagens para transportar as mercadorias, o comércio, se dava pelos mares, pelos navios e pelos portos. Estar num porto é estar em um local onde você pode ir para qualquer parte do mundo naquela época. Havia também alguns conflitos na Europa, como, por exemplo, a Guerra Anglo-Francesa, de 1778 a 1783, onde a França guerreou com a Grã-Bretanha por territórios, e essa guerra se deu no Canal da Mancha, no Mediterrâneo, no Oceano Índico, e a vitória saiu da França nesse conflito. Houve também um outro conflito lá no Estreito de Gibraltar, onde a Espanha e a França guerrearam por este território contra os britânicos, porém a Inglaterra saiu vitoriosa. Então era um mundo de muitas dificuldades, porém um mundo de transformação. Era um mundo essencialmente ainda rural, que estava vivendo uma grande transformação. Um dos grandes acontecimentos nessa época, de 1770 até 1780, foi uma grande transformação política na França, que era governada em um regime monárquico por Luís VI. O povo, sofrendo essa grande opressão deste governo, se revoltou e invadiu o principal símbolo desse regime, que era a prisão da Bastilha. A prisão da Bastilha fez com que a revolução se alastrasse, o que veio a acontecer em 1789, a chamada a Revolução Francesa, que foi um impacto radical na política não só da França, mas influenciou a Europa e todo o mundo. No sudoeste da Inglaterra, em uma pequena cidade chamada Gloucester, a pronúncia seria Gloucester, fundada pelos romanos em 48 depois de Cristo. Essa cidade, lá por volta de 1720, recebeu de presente um jornal. E esse jornal, ou essa gráfica, foi fundada por um homem chamado Robert Hicks. Este Robert Hicks teve um filho com o mesmo nome, Robert Hicks Jr. Por volta de 1757, ele assumiu a gráfica e o Gloucester Jornal, e ele era um filântropo, ele trabalhava para beneficiar a vida humana.
teve uma grande influência em uma reforma de uma prisão por ver o sofrimento dos homens na prisão. Sendo educadores e preocupados com a vida da pequena cidade, eles resolveram ir para a origem do problema que levava as pessoas para a prisão. Então eles resolveram abrir escolas para a população pobre. E essas escolas só poderiam funcionar no domingo, porque o domingo era o dia em que a maioria das crianças não estavam junto com os pais trabalhando. A Revolução Industrial levou até bebês para as grandes indústrias. Era uma época de grande dificuldade. E no final de semana, essas crianças ficavam soltas, brincando na rua, e aí onde essas escolas impediram que essas crianças entrassem para o mundo do crime e para os vícios. A cidade de Gloucester, ou Gloucester, ficou conhecida por ser a cidade de John Smith, o homem que compôs o hino dos Estados Unidos da América. Mas também é o local onde Robert Hicks Jr., o filântropo que ficou famoso, o homem que se tornou mais popular em sua cidade, por dar início a essa grande obra que influenciou a educação pública em toda a Inglaterra e também em todo o mundo. Robert Hicks se preocupava com o futuro das crianças, até porque ele mesmo teve 10 filhos, e a escola bíblica dominical começou quando ele saiu em uma rua chamada Catherine, à procura de um jardineiro. Nessa procura, ele viu que várias crianças brincavam na rua, e a esposa do jardineiro disse a ele que essas crianças ficam aí e se entregam à violência, ao vício, se tornam uma verdadeira baderna nas ruas, as crianças o dia todo brincando. Foi aí que nesta mesma rua se iniciou a chamada Escola Dominical, que posteriormente se chamaria Escola Bíblica Dominical, porque o principal livro usado por causa da catequese que também havia era a Bíblia Sagrada. E a escola dominical iniciou na casa de uma senhora chamada Meredith. Com 3 anos de escola bíblica dominical, já havia várias escolas na cidade de Gloucester, e o próprio jornal, que Robert Hicks era o proprietário, procurou espalhar esta grande notícia. Veja como Deus ele é estratégico. Ele usa um homem que tem uma capacidade para expor a grande notícia. E que notícia é? Que a palavra de Deus está sendo ensinada às crianças. A escola bíblica dominical começou com 4 mulheres ensinando às crianças e como um instituto bíblico infantil. E logo logo chegou aos Estados Unidos da América. Toda a Inglaterra adotou a escola bíblica dominical. Mas o que acontecia durante o domingo na escola bíblica dominical ou esse instituto bíblico infantil? Há um relato da época que diz, basicamente, como funcionava a escola bíblica dominical. As crianças chegavam depois das 10 da manhã e ficam até o meio-dia. Então eles iam para casa e depois retornavam à 1 da tarde, e depois de ler uma lição eram conduzidas para a igreja. Depois da igreja tinham que se ocupar com a repetição da catequese após as 17 horas. E depois elas eram dispensadas com uma ordem de voltar para casa sem fazer qualquer barulho. E significa que a escola bíblica dominical estava ensinando a palavra de Deus, ensinando uma vida moral com um nível que agradasse a Deus e trouxessem ordem para a sociedade. Mas esta grande obra que surgiu da parte de Deus no coração de uma família que dirigia um jornal também sofreu grandes perseguições. Muitos criticavam Robert Hicks e a escola bíblica dominical e diziam que são escolas irregulares do Hicks. E também diziam que essas escolas enfraqueciam a educação no lar e também era uma profanação do domingo, que é o dia do Senhor. Foi chamado de movimento diabólico e a própria igreja tentou veementemente bloquear as escolas sem êxito. Por quê? Porque esta é uma obra de Deus. O resultado desse grande movimento
que posso chamá-lo também de avivamento, foi a diminuição da criminalidade, não só na cidade de Gloucester, mas também na Inglaterra e no próprio Estados Unidos, que adotou rapidamente as escolas dominicais. O Robert Hicks Jr., ele faleceu em 1811 de ataque cardíaco e no seu velório estavam inúmeras crianças que eram os alunos da escola bíblica dominical. E esses alunos receberam um bolo de ameixa e também receberam uma pequena quantia em dinheiro. Até no momento da morte, este grande homem de Deus, que juntamente com seu pai deram início a esse grande projeto, estavam trabalhando em prol da vida das crianças. Um projeto que começou com a educação das crianças para impedir que elas entrassem no mundo do crime e chegassem até a prisão, cresceu grandemente e rapidamente, elogiada até pelo próprio missionário John Wesley, promotor de grande avivamento. Esses homens de Deus entenderam que Deus estava trabalhando através da educação das crianças, mas a escola bíblica dominical, ela não ficou apenas nas crianças. Hoje, a escola bíblica dominical é a principal formadora de obreiros da casa de Deus. Ela ensina crianças, adolescentes, jovens, adultos, pastores, idosos, todo o povo de Deus se reúne no domingo pela manhã. Outras igrejas adaptaram a escola para outros dias, mas o princípio é conservado, de ensino da palavra de Deus, de fortalecimento do povo de Deus e instrução para a pregação do evangelho e o cuidado das ovelhas. Nós temos o maior prazer de fazer parte da escola bíblica dominical e nós se utilizamos para este vídeo do manual da escola bíblica dominical do pastor Antônio Gilberto, uma das pessoas que mais influenciou aqui no Brasil, em especial na Igreja Assembleia de Deus, em relação ao ensino, à educação e à escola bíblica dominical. E também baseada em pesquisa do contexto histórico da década de 1780. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se ainda não é inscrito no canal EBD Sim Senhor, continue conosco, se inscreva, para que você possa receber mais vídeos, tanto de aulas de escola bíblica dominical que iremos iniciar, como também de dicas para toda a liderança da escola dominical. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.